dia. Bom dia. Nós falaremos agora sobre agricultura, pecuária e os sistemas agrários. A fome é um dos maiores problemas que ameaça o mundo no século XXI. A má distribuição da produção de alimentos causa o agravamento da questão da fome e da desnutrição. O acesso a uma alimentação adequada faz parte das necessidades básicas do homem e é considerado um direito humano. No programa de hoje, vamos tratar especialmente do setor que tem a grande responsabilidade nisso, a agricultura. Uma das mais antigas atividades humanas, a atividade agrária, passou por profundas transformações, desde a pré-história até os dias de hoje. No estágio da caça e coleta, a humanidade chegou ao plantio final no Neolítico, desenvolvendo inicialmente nas margens do rio Nilo, Ganges, Tigre-Eufrates e Yangtze-Kiang. Com a agricultura, começa a transformação do espaço geográfico em espaço natural. No mapa 1, podemos ver os primeiros solos a serem cultivados há 10 mil anos. Foram os dos vales que abrangem os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Já no mapa 2, vieram as plantações do Vale do Rio Nilo, no Egito. Com o progresso e a descoberta de técnicas modernas, as áreas desabitadas puderam ser aproveitadas, como, por exemplo, áreas desérticas em Israel e na Califórnia, que apresentam excelentes resultados nesse setor. As grandes mudanças no campo aconteceram com a Revolução Industrial, século XVIII, e a consequente revolução urbana, que foi causa do êxodo rural, saída da população do campo para a cidade. A agricultura foi inserida na economia industrial e passou a ser fornecedora de matéria-prima e alimento e consumidora de máquinas, pesticidas, vacinas, rações da indústria. A agroindústria e o agrobusiness, ou agronegócio, estão chegando cada vez mais ao campo, seja para o mercado interno, seja para o mercado externo. O agrobusiness é uma característica da agricultura moderna. As operações de produção agrícola, o preparo da terra, a colheita e o armazenamento e a indústria desses produtos e seus derivados. Observem a tabela da área global de transgênicos. Os primeiros 14 países cultivam transgênicos em áreas de 50 mil hectares ou mais. A indústria não se desenvolveu em todos os países do mundo, adotaram processos diferentes em países desenvolvidos e subdesenvolvidos industrializados. A agricultura também assumiu características diferentes em cada um desses países após a Revolução Industrial. Alguns países ainda vivem basicamente da agricultura, mantendo uma significativa população ativa no setor. No mercado mundial, os produtos do agronegócio são denominados commodity. É no comércio exterior dos produtos agrícolas que os países desenvolvidos levam vantagem sobre os subdesenvolvidos. A política desses países sempre privilegiou a agricultura, enquanto no interior dos blocos econômicos o discurso é a livre circulação de mercadorias. Essa política aumenta mais ainda a desigualdade econômica entre os países do norte e sul. Na União Europeia, essa prática é chamada de Política Agrária Comum, mais conhecida como PAC, na qual é dada preferência de compra aos produtos europeus. É fixada na tarifa comum para as exportações. Para fora do bloco, adotada a unificação do mercado agrícola europeu estabelecido pelo preço único do produtor. A agricultura fornece tantos produtos essenciais à alimentação quanto matérias-primas para vários tipos de indústria. Clima, tipo de solo e água são fatores favoráveis à produção agrícola, além das facilidades tecnológicas que os países se dispõem. A agricultura, a pecuária, também fornece elementos, leite, carnes e ovos, e as matérias-primas fornecem lãs e peles. A pecuária mundial se apresenta de diferentes formas que refletem o nível tecnológico dos países, os tipos de clima e aqueles que estão sujeitos aos mercados dos consumidores. Como podemos observar, o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar, laranja, soja, bovinos e suínos. Apesar de serem muitas as formas de praticar a agricultura, todos os sistemas agrícolas têm 3 fatores básicos: o capital, a terra e o trabalho. O capital seria o fator que define se o sistema agrícola é atrasado, moderno, ou extensivo ou extensivo. A terra seria o local de fixação das sementes e define também o tamanho das propriedades. E o trabalho utiliza grande ou pequena mão de obra qualificada ou desqualificada. Os principais sistemas agrícolas mundiais são a agricultura itinerante, agricultura de jardinagem e agricultura moderna e também o plantágio. Veremos agora todos esses tópicos.
Praticada por famílias pobres que não possuem capital para melhorar sua produção, essa mão de obra familiar, numerosa, desqualificada, que utiliza técnicas arcaicas como o uso da enxada ou a queimada em pequenas e médias propriedades, ou em parte de latifúndios, acaba desgastando o solo e muda-se para outra área. O ciclo se repete ao se desmatar e queimar essa nova área. O nome itinerante deriva dessa constante mudança. Principais áreas da agricultura itinerante são a América Latina, os países africanos, o Sul e o Sudeste Asiático. É praticada na Ásia, no Japão, na Indonésia e na Tailândia, onde o arroz é cultivado em planícies inundáveis e até em áreas montanhosas, onde são construídos terraços. As principais características da jardinagem são escassez de espaço para o plantio, utilização de numerosa mão de obra manual, pequena propriedade agrícola, elevada produtividade, uso de adubos e irrigação. É uma área policultora, no entanto, entre os maiores produtores mundiais de arroz estão países que praticam a agricultura de jardinagem. É a agricultura típica de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Também é praticada no Canadá, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia e em países emergentes, como Rússia, Brasil e Argentina. Caracteriza-se pelo uso de sementes selecionadas, pequena mão de obra, uso intensivo de máquinas, técnicas modernas e caráter empresarial. A agricultura dos Estados Unidos é a mais desenvolvida do mundo. Organiza sua produção em grandes faixas ou cinturões agrícolas, os belts, especializados no cultivo de determinados produtos: trigo, milho, algodão, leite e produtos subtropicais. Grandes propriedades, mão de obra familiar e alta mecanização caracterizam os cinturões agrícolas norte-americanos, um sistema controlado pelo agrobusiness. É o sistema agrícola típico dos países subdesenvolvidos, utilizado amplamente durante a colonização europeia na África, América e Ásia. As características atuais do plantation compreendem o latifúndio, grande extensão rural, a monocultura, que seria o cultivo de um só produto, e a mão de obra barata e desqualificada, com o objetivo de exportação. Extensas áreas agrícolas de países pobres, Caribe continental, pertencem a grandes grupos transnacionais. O plantation ocupa áreas do Brasil, Colômbia, América Central continental e insular, África e Ásia.